Ao longo da história do Vaticano e a cada papado, a cúpula do clero católico apostólico romano se envolveu em uma série de acontecimentos, como também foi acusada de esconder documentos e executar ações não condizentes com a instituição, desde o seu início, na virada dos séculos I e II depois de Cristo. Vamos começar com algo não tão conhecido pelo público: a Cúria Romana. O órgão administrativo do Vaticano não é bem um mistério. Por outro lado, não é algo que o Vaticano divulga abertamente. Na verdade, a maioria das pessoas nem tem conhecimento da existência do órgão. Alguns a chamam de Curium Romani, alguns simplesmente a Cúria. Mas qualquer que seja o nome que você queira, ainda é o gabinete que cuida de todos os assuntos oficiais da Santa Sé. Eles são, em essência, o governo do Vaticano. Se o Papa é o chefe de Estado, a Cúria é o Congresso. Existem 9 departamentos principais conhecidos como congregações. A mais antiga delas foi fundada em 1542 e é chamada de Congregação para a Doutrina da Fé e serviu como escritório da Inquisição quase 500 anos depois. A missão deles continua exatamente a mesma. Eles são encarregados de proteger a doutrina religiosa e manter a ortodoxia da Igreja. Cada departamento trata de algo muito específico. Alguns supervisionam a liturgia, alguns são responsáveis pela canonização dos santos e outros escolhem os novos bispos. Mas a Cúria Romana vai muito além. Existem também tribunais como o Supremo Tribunal da Penitenciária Apostólica, responsável pelo perdão dos pecados. E, por fim, há muitos escritórios e 3 secretarias responsáveis por promover a unidade dos cristãos entre os não cristãos e ateus. Várias diretrizes duradouras refletem a orientação papal para estudos acadêmicos. Eles incluem a Comissão Pontifícia para Estudos Bíblicos e a Comissão Pontifícia para a Revisão do Código de Direito Canônico. A Santa Sé pode parecer uma simples organização do alto escalão católico, mas toda a estrutura é um governo muito real e que movimenta muitos fios invisíveis no mundo. E o que dizer a respeito dos supostos homicídios da Santa Sé? Em 4 de maio de 1998, Alois Estermann e sua esposa Gladys Meza Romero foram assassinados no apartamento onde residiam, na cidade do Vaticano. Alois havia sido recém-nomeado comandante da famosa Guarda Suíça, designado para o seu cargo apenas algumas horas antes de sua morte. Ele foi morto com um disparo no rosto. Já sua esposa, natural da Venezuela, foi morta com um disparo no peito. E esses não foram os únicos cadáveres encontrados, não. Havia também o suposto autor do crime, um guarda de nome Cédric Tournay, que morreu com um disparo na cabeça no dia seguinte ao incidente. As autoridades do Vaticano vieram à imprensa e contaram o que aconteceu. Eles disseram que uma investigação interna revelou que Cédric estava irritado com Estermann. Alois era seu superior e o punira por sair da cidade do Vaticano uma noite sem permissão. Por causa dessa atitude, Cédric foi duramente criticado e penalizado. Furioso, ele matou Alois e sua esposa, depois apontou uma arma para si mesmo. Pelo menos é isso o que o Vaticano diz. Contudo, eles nunca chamaram a polícia italiana e muito menos houve perícia ou autópsia. Investigações posteriores provaram que Alois Estermann tinha algumas conexões bastante profundas no Vaticano. E havia rumores de que alguns não queriam que ele subisse mais na hierarquia. Bom, gente, seja qual for o caso, esse mistério de homicídio foi tecnicamente resolvido pela Santa Sé menos de 24 horas depois do acontecido. Agora, mais de 20 anos depois, poucas pessoas acreditam na história oficial. O que é que você acha que aconteceu naquele apartamento? Conta pra gente. Bem-aventurados são os pobres. O dinheiro de Pedro é uma tradição que vem lá do século VIII.
quando todos os católicos são orientados a doar para a igreja. Muitas vezes as doações são anunciadas como indo para algo de beneficência. Isso é comum até mesmo em supermercados. Hoje em dia, um cofrinho é deixado deliberadamente no caixa e, se o cliente tiver bom coração, colocará uma ou algumas moedinhas do troco e ajudará a instituição. Muita gente, no entanto, é dominada por uma voz instintiva dizendo que o dinheiro não está indo para onde eles estão se referindo, o que infelizmente acontece. Em dezembro de 2019, um grande jornal americano publicou: Vaticano usa doações para os pobres para cobrir seu déficit orçamentário. Gente, o Wall Street Journal abriu uma investigação e descobriu que apenas 10% das doações que são especificamente anunciadas como destinadas a obras de caridade chegam aos necessitados. Os outros 90% do dinheiro vão para a igreja, que é então usado para cobrir o déficit do Vaticano. Quando a notícia foi divulgada, foi um grande golpe para o Papa Francisco. Basicamente, igrejas em todo o mundo pedem dinheiro às pessoas para ajudar os pobres. E saber qual realmente usa ou não o montante arrecadado para essas pessoas pobres não deve ser uma tarefa simples, não. Muitas usam parte do dinheiro para manter a eletricidade em seus templos. De que outra forma uma igreja deveria pagar as contas além de doações? Hein? O que é que você acha? Falando em dinheiro, como você pensa ser a economia do menor país do mundo? Gente, o Vaticano possui uma fortuna incalculável que ninguém consegue estimar com precisão. Apesar de ser a menor nação do planeta, sua influência no sistema financeiro global é enorme, superando a de muitos países ricos. Suas atividades econômicas abrangem investimentos no setor privado, operações bancárias, propriedades imobiliárias e muito mais. A economia do Vaticano é extremamente complexa e sigilosa e depende muito do próprio Papa, que é o soberano da cidade do Vaticano. Ele é o responsável por administrar todo o dinheiro. A renda da igreja provém de algo chamado óbolo de São Pedro, que, como vimos anteriormente, consiste na tradição secular em que os fiéis contribuem com a igreja com dinheiro ou outro tipo de oferta. Esse dinheiro, ou melhor, o controle dele, vai direto para as mãos do Papa, que tem a missão de distribuir o valor arrecadado. O dinheiro pode ser aplicado e a carteira de investimento é composta por ações e títulos, moedas da Europa Ocidental e imóveis em vários países. A igreja também atua na Bolsa de Valores de Nova York. Há algumas oportunidades de investimento que o Vaticano não aproveitaria, como, por exemplo, investimentos em negócios que contrariam os valores da igreja, como empresas farmacêuticas que, entre outras coisas, produzem anticoncepcionais. Em sua opinião, a igreja deveria fazer mais de forma a amenizar a pobreza do mundo? Ela teria recursos suficientes para isso? Diz aí nos comentários. O ouro do Vaticano é um tema que desperta muita curiosidade e especulação. Afinal, como a Igreja Católica acumulou tanta riqueza ao longo dos séculos? Quanto vale esse tesouro e onde ele está guardado? E mais importante, qual é a sua finalidade? Bem, não há uma resposta definitiva para essas perguntas, pois o Vaticano não divulga oficialmente o seu patrimônio. No entanto, é possível encontrar algumas pistas e indícios nas fontes históricas, nas obras de arte e nos documentos financeiros da Santa Sé. Uma das formas de estimar o valor do ouro do Vaticano é observar os símbolos papais, como as tiaras e as chaves do céu. As tiaras são coroas usadas pelos papas até o século XX, que representam o seu poder espiritual, temporal e universal. Muitas foram presentes de chefes de estados. 3 delas, feitas em ouro, são exibidas em museus do Vaticano. A maior leva 9 quilos do material, o que a faria custar algo em torno de R$900 mil. Isso sem contar as pedras preciosas. As chaves do céu são outro símbolo papal que aparecem no brasão do Vaticano. Elas representam o poder de ligar e desligar a terra ao céu, conforme as palavras de Jesus a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Segundo Mateus 16:19. Uma das chaves é de prata e a outra é de ouro. Não se sabe ao certo quantas chaves existem
nem quanto pesam, mas elas certamente valem muito mais do que o seu peso em metal. As obras de arte pertencentes ao Vaticano são também um tesouro de valor incalculável. A Santa Sé abriga um acervo impressionante de pinturas, esculturas, livros e documentos históricos que foram produzidos ou adquiridos pela Igreja ao longo de sua história. Muitas dessas obras contêm ouro em sua composição ou em ornamentação. Por exemplo, a famosa Basílica de São Pedro possui uma cúpula decorada com mosaicos dourados, que brilham sob a luz solar. E não é isso só não. O Vaticano tem muito mais por detrás do púlpito do que nossa alegada sabedoria faz ideia.